Queridos irmãos, vamos dar início agora às nossas preces de irradiação. Sempre pedindo a proteção e o amparo dessa espiritualidade amiga e benfazeja que trabalha sob a égide de Jesus. Espíritos benfazejos, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais por nós. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é de bom. Detém-nos do declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei com que sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. Senhor, sabemos que todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter uma causa e também a sua utilidade. Que possamos aceitar a aflição que por horas passamos como expiação de nossas faltas passadas e como também prova para o nosso futuro. Aos doentes, Senhor, sabemos que se não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. Senhor, derrame um bálsamo salutar em nosso corpo e a consolação de nossa alma. Inspirai aos doentes a paciência, a submissão à sua vontade e dai-lhes força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o futuro dessa prova. Prece aos espíritos em processo de desencarne. Que os bons espíritos os amparem nesse momento supremo, dando-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos, porque lhe cumpre passar neste mundo, a bem do progresso futuro. Inspirai-lhes para que se consagre ao arrependimento de suas faltas e o perdão das ofensas, a fim de que atue de modo a tornar menos penoso o trabalho de separação, e a fim de que leve consigo as consolações da esperança. Aos espíritos desencarnantes, Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a sua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas. Abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhe façam ouvir palavras de paz e de esperança. Aos espíritos encarnantes, pedimos: Senhor, lança o teu paterno olhar sobre a família a quem confiaste essa alma, para que compreenda a importância de sua missão e faça que germine nessa criança as boas sementes, até um dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha ao teu encontro. Faze pela tua onipotência que essa alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções. Que, sob a égide do teu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie. Que, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor, que nos põe prova para purificar-nos. E assim sendo, Senhor, pedimos para todos aqueles que estão em sofrimento, para que todos aqueles que nesse momento estejam em aflição. Pedimos que derrame, Pai, os bálsamos sagrados, que estenda a tua mão amorosa sobre cada um de nós, teus filhos aqui, em processo ainda de aprendizagem.
e que possamos, sim, Pai, termos a certeza do Teu amparo e da Tua proteção e sermos sempre gratos. E que assim seja. Sejam bem-vindos, irmãos. Neste momento, então, nós vamos fazer uma exposição cujo tema é a caridade, isto é, amor ao próximo. Então, no Evangelho, capítulo 15, ele nos traz uma passagem de Jesus, aonde Jesus, ao responder uma pergunta, ele faz através de uma parábola, de uma narrativa. Porque as parábolas, elas fazem sempre um comparativo com a vida, com a realidade. Inclusive os personagens também são comparativos da forma como as pessoas são. Então, quem escutava as parábolas de Jesus entendia melhor o ensinamento que ele estava querendo passar. Então, uma passagem dele, então ele responde uma pergunta através de uma parábola. Então, o que foi? Um judeu, doutor da lei, que era considerado assim uma autoridade, porque ele era profundo conhecedor das leis, ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Ele quer obter uma resposta de Jesus. Só que a pergunta que ele faz é uma pergunta assim meio inquisitiva, a forma como ele fez a pergunta. Então ele diz assim: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus, por saber que ele era um doutor da lei, considerado doutor da lei, Jesus responde para ele assim: o que está escrito na lei? E ele literalmente responde: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz a ele: então fazei isso e viverás. E ele, querendo se passar por uma pessoa muito preocupada, um homem justo, ele faz mais uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: e quem é o meu próximo? E aí então Jesus começa a responder com uma narrativa. Então ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por ladrões. Ficou nas mãos dos ladrões. E eles o despojaram, bateram e deixaram ele machucado ali na estrada, quase morto. E aconteceu que vinha descendo um sacerdote pelo mesmo caminho e vendo aquele homem ali todo machucado, ele saiu assim meio que de lado assim e seguiu em frente. Logo após veio um levita também pelo mesmo caminho e viu aquele homem ali machucado, quase morto, e também saiu de lado assim e foi. E o levita também era um grande conhecedor das leis religiosas. E mais adiante, passado algum tempo, vem descendo um samaritano, que ele era um viajante, ele estava em cima do seu cavalo, ele vinha vindo ali, passando ali, viu aquele homem ali quase morto, ele desceu do cavalo, ele se aproximou daquele homem, teve muita compaixão daquele homem ali todo machucado, passou vinho nas feridas dele, provavelmente para desinfetar, passou vinho, passou óleo, enfaixou as suas feridas, colocou ele em cima do seu cavalo e levou ele até uma hospedaria. E cuidou dele até o outro dia. E chegando o outro dia, ele tinha que seguir viagem, então ele disse ao dono da hospedaria que cuidasse dele e que tudo a mais que ele precisasse, que ele utilizasse, que depois que quando ele voltasse da viagem, ele ia retribuir o que aquele senhor da hospedaria tivesse gasto, no caso, com aquela pessoa. Então ele realmente se preocupou com o bem daquela criatura e ele nem sequer sabia o nome da pessoa. Ele nem perguntou o nome daquela pessoa. Então nessa parábola nós encontramos uma realidade de cunho espiritual, moral também, muito pertinente a quem buscou Jesus para obter uma resposta dele. Porque na parábola tem 4 personagens: o homem ferido, o sacerdote, o levita e o samaritano. 4 personagens. O homem ferido representava a humanidade precisando de ajuda.
O sacerdote, o líder religioso, profundo conhecedor das leis, mas ele não se dedicava às leis conforme constavam, ele não se dedicava à prática religiosa, à caridade, digamos assim, como constavam nas leis que ele conhecia profundamente. E o levita, também conhecedor das leis, ajudava no templo, mas também não colocava em prática esses ensinamentos religiosos. E o samaritano, que é o último personagem, não conhecia as leis, não aceitava o judaísmo, não realizava cultos, e por estas razões ele era considerado um herege e era tratado assim com certo desprezo pelos judeus. Então ali nós temos o doutor que fez a pergunta, o sacerdote e o levita, que na verdade eles eram pessoas assim muito muito consideradas pelo povo pela sua intelectualidade no conhecimento das leis. E encerrando então a narrativa, Jesus pergunta para o doutor: qual desses te parece ter sido próximo daquele que caíra no poder dos ladrões? E o doutor responde: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então diz: então vai e fazei o mesmo. Olha que resposta pertinente, né? Então, na verdade, o doutor, ele quis testar Jesus e acabou sendo testado. Ele acabou sendo testado por uma forma muito sábia, né? Porque ele foi compelido a rever a sua prática religiosa naquele momento. Com aquela história que Jesus contou, ele foi compelido a rever essa prática. Assim, como eu estou conduzindo a minha prática religiosa, eu, um profundo conhecedor das leis religiosas. Ele foi compelido a isso, através da parábola. Então, nessa parábola, o samaritano, por não participar dos cultos, ele era muito renegado, né? Mas, porém, ele praticava boas obras, ele sabia amar o seu semelhante, ele abria mão dele mesmo em detrimento de alguém que precisasse. E para Jesus o que pesa, o que vale, o que importa, né, no sentido pleno da caridade, é justamente 3 virtudes que estavam nesta pessoa, pelo menos uma delas bastante pertinente. 3 virtudes que são assim o tripé da caridade verdadeira: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições da pessoa e o perdão das ofensas. Então, aqui no nosso caso, a benevolência para com todos, o samaritano não perguntou o credo daquela pessoa, o nome da pessoa. Ele poderia ser um judeu que estava ali atirado, ali sofrendo, né? Mas isso para ele não fez diferença. Tudo que ele quis foi ajudar aquela pessoa, fosse ela quem fosse. Então a benevolência é exatamente isso, é sentir preocupação em ajudar, abrir mão de si mesmo ajudando as pessoas, ter a gentileza, a doçura, ser amável com quem quer que seja. A benevolência é um caráter de doação, e a doação é um forte componente da caridade, a doação. E o outro seria a indulgência para com as imperfeições. Então, a pessoa indulgente, ela não anota o defeito dos outros para ficar comentando com com aquele outro, né? Ela não julga. Se ela vê uma pessoa que tem um defeito, ela procura não tornar isso público, né? Não evita falar dele. E sempre busca o bem para atenuar qualquer mal que surja, assim, para denegrir a imagem de uma pessoa. O indulgente, ele respeita as fraquezas das pessoas. Então, aquele homem que ali estava atirado, ele poderia ser um malfeitor, que se meteu em bebida, em briga, estava lá jogado. Mas isso não fez diferença. Ele, além de ajudar muito ele e ter a certeza que ele ia ficar bom, ele foi honesto, porque ele disse para o dono da hospedaria: o que tu gastar mais, quando eu volto eu te pago. Então ele também passou uma virtude de honestidade. E o perdão das ofensas, aqui entra um caráter assim bem pertinente a nós. Quando nós não somos capazes de perdoar uma pessoa, surge o rancor, surge a raiva, surge o ódio, o ressentimento, que são sentimentos que conduzem à maledicência.
Então, se uma pessoa que me fez uma ofensa, aquelas duas minhas amigas não podem se dar com ela, porque ela me ofendeu. Então, eu já lanço a maledicência para que não haja esse contato assim amigável, porque não pode, ela me ofendeu, como é que minhas amigas vão ficar bem com ela? Então, existem essas coisas assim. E quando acontece essa maledicência, que a pessoa fica com aquele rancor, a pessoa, de uma certa forma, se acorrenta naquela situação onde aconteceu aquela ofensa e também fica presa naquela pessoa, pela força desses sentimentos negativos em relação a ela. E de uma outra forma também, quando nós pensamos, nós produzimos uma matéria mental que é a atmosfera psíquica que fica em torno de nós. E ela, além de nos comprometer, ela interfere direto na nossa vida. Então, na Revista Espírita de 1866, o espírito Luiz França, ele diz assim: o espiritismo, bem como o cristianismo, bem entendido, vem mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior, pelas próprias consequências de cada um de seus atos, de cada um dos seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica boa ou má escapa do cérebro do homem sem deixar uma impressão em algum lugar. Isso aqui daria um outro livro, né, para escrever, tão profundo que é. Então ele compara como uma flor. Se uma flor assim, ela exala um perfume em todo um ambiente. Qualquer pessoa que chega, se a flor ela tem um perfume, sente o perfume da flor, né? Então assim somos nós irradiamos e emitimos no ambiente toda a nossa atmosfera psíquica, boa ou má. E quando ela for má, os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Por quê? Porque já está saindo de dentro de nós. Então, nós já estamos prejudicados só por aí, né? Mas também nós prejudicamos as pessoas que convivem naquele ambiente junto com nós. Então, mais adiante ele diz assim: cada um cria o seu mundo particular e vive dentro dele. Então, na verdade, nós nós provemos tudo para nós, né? E da mesma forma, então, que o não perdão aprisiona, o perdão liberta. A gente perdoando, a gente se liberta. Então, na oração que Jesus nos ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Neste momento, nesta oração, Jesus nos compele a perdoar a quem nos tem ofendido. Porque mesmo que eu disser assim, ó, Senhor, perdoe a minha ofensa, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Mas será que eu perdoo? Geralmente a gente não perdoa com muita facilidade, né? Então, nesta oração nós somos compelidos, Jesus faz com que nós somos compelidos, porque aqui a gente afirma, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E às vezes a gente não perdoa, mas ali nós estamos sendo compelidos a perdoar. E no Evangelho fala sobre essa frase, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ele traz assim, ó, que neste momento, o que nós estamos dizendo para Deus na verdade? Conceda-nos, Senhor, a força para apagar da nossa alma todo o rancor, todo o ódio e todo o ressentimento. Então, nós estamos nos pondo nesta condição. E, seguindo isso, nós vamos gradativamente perdoar a quem nos tem ofendido, de verdade, né? E no sentido profundo do perdão, uma pessoa assim que ela é muito ofendida, e se ela, além de perdoar a pessoa que ofendeu ela provém algo assim para que aquela pessoa se melhore naquele quesito onde houve essas ofensas, ela vai estar contemplando também, ela vai estar assim pegando a melhor forma do termo perdão. E no Evangelho, então, tem um ensinamento que diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que se encontram na sala. É só uma partezinha, não é toda a parte. Então, se nós procurarmos pegar a lição do Evangelho só para nós vamos nos auto-iluminar, aí nós perdoamos. Mas no momento em que eu, além de perdoar,
eu vou prover aquela pessoa que ela reaja diferente numa nova situação, que eu consiga melhorar aquela criatura, eu vou estar pondo a pouquinha luz que eu consegui para mim em cima do alqueire para que ele um dia consiga também. Né? Então seria mais ou menos assim, colocar no velador, perdão, pegar essa pouquinha luz e pôr no velador para que ilumine a todos e que ele também um dia possa se melhorar, assim como um dia, nesse quesito eu melhorei também um pouquinho. No livro do Emmanuel Nos Caminhos, ele diz assim: lembremo-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção ao futuro, pelo caminho do presente. E isso decorre uma série de situações vividas por nós hoje. Então, situações de dificuldade financeira, dificuldades emocionais, dificuldades morais, hoje bastante agravante, provações por perda de pessoas que nós amamos, enfermidades, limitações físicas, né? Mas neste momento em que nós estamos aqui para cumprir a que viemos, na verdade, né? E Jesus nos dá então através do Evangelho uma bússola de orientação divina para que a gente possa então superar as nossas dificuldades, todas essas e muitas outras, mas principalmente para a gente possa realizar todo o bem que se possa. Todo o bem, é para isso que nós estamos aqui. E Emmanuel continua assim, ó: socorrendo hoje, socorridos amanhã, doar o nosso melhor agora, os socorridos de agora poderão ser os nossos próprios benfeitores no amanhã. Porque é um ciclo, né? Nós vamos sempre nos reencontrando e nos refazendo. A doutrina espírita, ela traz a caridade, não assim só de dar coisas, de dar esmolas, mas uma caridade onde a gente põe ali, se coloca no lugar da pessoa e possa dar a esta pessoa todo um provimento material com amor, né, com pleno amor, com carinho, mas também temos várias outras formas de caridade, através das nossas orações, emanando pensamentos fluidos bons para que esses irmãos espirituais cheguem até esses irmãos provendo a fé, esperança, fortalecimento, através de gestos de abraço, de carinho. Nesse momento não, mas logo adiante nós poderemos abraçar, fazer com que a pessoa seja considerada. Mas tem uma frase fundamental que é: fora da caridade não há salvação. Amor é sentimento, amar é atitude, caridade é amor em ação e a salvação é a consequência. Então, na medida em que nós vamos nos apropriando do sentimento de amor, nós vamos reagindo através de uma prática do melhor bem que se possa fazer. Então, gradativamente, quando nós vamos nessa prática de amor na caridade, nós vamos nos libertando das nossas imperfeições. Vamos deixar de pensar primeiro em nós para pensar nos outros, vamos nos libertar do pensamento de reconhecimento, vamos nos libertar de esperar uma recompensa de Deus porque eu estou fazendo a caridade. Nós vamos deixando isso tudo de lado. Então, ao nos libertarmos dessas imperfeições, nós nos salvamos delas. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. Se eu me liberto da minha imperfeição, eu me libertei, eu me salvei dela, né? Então, esse é o sentido de fora da caridade não há salvação. E Jesus um dia nos disse que brilhe a vossa luz, porque Ele sabia que dentro de cada um de nós, por pior que a pessoa seja, ela tem dentro dela uma luz embrionária que precisa eclodir. E é como se Ele dissesse assim, ó, que brilhe a vossa luz, ou seja, trabalhe para brilhar a tua luz, porque é um trabalho nosso, individual, de fórum íntimo. Ninguém pode fazer isso por nós. Então, só através da caridade, em ato de pleno amor, nós atingiremos esse grande propósito de Deus com cada um de nós. Obrigada. Obrigada, queridos irmãos. Primeiramente, nesse momento, os queridos irmãos, vamos encaminhar nosso pensamento, elevarmos
para que sejamos, então, beneficiados pela essa espiritualidade amiga e benfeitora que trabalha sob a égide de Jesus. Senhor, antes de tudo, gratidão, Pai amado, pela oportunidade da vida. Ainda que nesse momento difícil no qual todos nós passamos, ainda que não possamos nos abraçar, nos tocar, podemos sim estar unidos em prece e em vibrações de saúde, cura e amor, por nós, pelo próximo e pelo planeta. Que os nossos dias sejam abençoados pelo seu amor, Senhor, trazendo paz, tranquilidade e harmonia em nossos corações. Que estejamos conectados e conscientes do amparo de sua lei de amor, justiça e caridade. E que aproveitemos esses momentos de reclusão para nos encontrarmos. Que a espiritualidade benfazeja venha ao nosso encontro a fim de nos sustentar e inspirar as boas resoluções. E, por conseguinte, possamos adquirir a força moral necessária para vencer as dificuldades e trilhar o caminho reto. Que todas as manhãs sejamos despertados pela vontade de viver e que nunca, de maneira alguma, nos falte a fé para recomeçarmos os nossos dias, perdoando, consolando, sorrindo, compreendendo, ouvindo, agradecendo e amando. E que assim seja.